Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e esse é o Sextas de Saúde. Natal tá logo ali. Você já providenciou o seu look, aquele acessório incrível? Pois não? Ainda dá tempo de passar na fina moda feminina e olhar lá no Instagram da Idutra Acessórios. E hoje eu não vou dar só um look para vocês, mas vários. Solta aí, produção! Hoje nós vamos falar de carreira e propósito na área da saúde. E para conversar sobre isso, eu trouxe um grupo sensacional. Pessoas que são incríveis, singulares nas suas expertises, nas suas especialidades e decidiram tomar a decisão de pensar fora da caixa. Entenderam que o que enriquece o profissional de saúde é o que ele faz além do consultório. Mas para isso, tem que esvaziar a xícara, tem que se colocar numa postura de aprendiz. E aí, você está pronto? Esse grupo incrível que está aqui fazem parte do meu clã da mentoria profissional de valor e a gente vai conversar sobre as experiências reais que eles viveram ao longo dessa formação. Tem pessoas aqui, né, que estão comigo há mais de 2 anos e tem os recém-chegados, sabe? Como a Thaisa, a Roberta, a Lídia, que vai conversar com a gente lá de Goiânia, gravaram um vídeo das respostas para a gente conseguir dar mais dinâmica. Então, sejam bem-vindas, meninas e menino, né? Que a gente tem um bendito fruto, que é o Diogo. E eu queria começar, primeiro, talvez, tentando explicar o que é mentoria em si, já que a gente vai falar de um percurso de pessoas que têm como interseção ter participado ou estar participando de um processo de mentoria que tem o objetivo de acelerar a performance. A mentoria, diferente de um outro curso convencional, ela tem aquela característica de individualidade, de especificidade, de literalmente dar a mão ao outro e gerenciar aquela lapidação do diamante. Eu me julgo uma lapidadora de diamante. Eu não transformo paralelepípedo em diamante. Não dá, não tem como. Mas a gente tem a capacidade de fazer exaltar o que vocês já têm de muito bom. Então, talvez eu vou começar então pela minha amiga Viviane, que está aqui do meu lado. Viviane, quando você chegou na mentoria, nós já tínhamos uma história, né? Você cuidava da minha filha dentro da sua área de psicopedagogia. Deixar você falar da sua profissão, tá? E você já me responde em sequência como é que você estava, como que você identificava a sua principal fragilidade naquele momento onde eu que fiz a proposta para você, né? Que eu falei, Viviane, eu acho que se você entrar na mentoria, você vai ter bons resultados. Me fala da sua profissão e como que estava seu momento quando a gente começou a conversar sobre o assunto. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Já é cartão fidelidade aqui do podcast. Eu sou psicopedagoga clínica, trabalho avaliando e realizando intervenções no transtorno do neurodesenvolvimento. E quando eu cheguei, né, na mentoria que você fez a proposta para mim, Foi. foi exatamente isso, né? Ô, tia Vivi, você, É uma né? forte candidata. Mas, o que tá, né? Você precisa. E aí, assim, eu estava no momento que eu sabia que eu era boa, as pessoas diziam que eu era boa, mas eu não enxergava a profissional de valor. Então, eu achava que o psicopedagogo não poderia ser um profissional de valor, porque quem era valorizado era o psicólogo, o TO, o O fonoaudiólogo, o médico. médico. E o psicopedagogo estava ali, né? Abaixo de todo esse povo aí. E a mentoria, quando eu cheguei, eu estava. Desnecessário. Você até via, né, a necessidade do seu papel profissional, mas você se subjugava ali, né, Sim, enquanto sim, profissional. porque na minha cabeça, quem tinha valores
até realmente valores financeiros de De postura poder era cobrar, isso, era quem estava acima de mim, né. você E julgava que estava quem acima. estava isso. Então eu cheguei num momento muito frágil, com essas crenças, com esses pensamentos na mentoria. Mas você não tinha problema de agenda, né. Como é que era a Não, sua agenda? Hã. a De minha agenda que eu digo assim, não, você não tinha problema em encher a sua agenda. não, a minha agenda era super lotada. Naquela época, hoje é por opção de eu não trabalhar todos os dias, é uma opção minha, mas eu tenho fila de espera. Mas naquela época eu trabalhava todos os dias, eu tinha 40 pacientes e mais a fila de espera. Mas e a conta bancária? Estava cheia igual Baixíssima. a agenda? Não, a conta bancária estava baixa, justamente por não ver esse valor que a mentoria, né, trabalha isso, né? Da gente ser um profissional de valor, por não praticar o profissional de valor, eu tinha agenda, mas eu não tinha dinheiro. Essa era a Tinha questão. agenda, tinha alta qualificação, né, Sim, mas não tinha dinheiro. não tinha dinheiro. Como é que pode isso, né? Se justamente o que os profissionais querem é uma agenda cheia. E aí você imagina, você tem agenda cheia e quando a agenda está lotada, o dinheiro não Não tem entra. dinheiro. Tem alguma coisa Tem errada nisso alguma coisa daí. errada. Tem alguma coisa errada. É, eu vou trazer aqui pra gente, a gente vai fechar todas essas ideias ao longo do tempo, mas eu vou colocar aqui a fala da Lídia, né, que a Lídia, que é uma médica, vou apresentar a Lídia antes para vocês, né? A Lídia é uma médica paliativista de Goiânia, né? Uma médica especialista em cuidados paliativos. Já é uma autoridade na sua área. Ela mora em Anápolis, Goiânia. Trabalha em Goiânia. É chefe da equipe de cuidados paliativos do Hospital Albert Einstein, em Goiânia. É chefe da equipe de cuidados paliativos do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, que foi considerado o melhor hospital municipal, tipo, o melhor hospital público de Goiânia, né? E ela também está como coordenadora da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de Goiânia. Ou seja, ela não é pouca coisa, ela é bastante coisa. E aí é uma médica, né? Porque aí cai naquela questão que você falou, que você achava que o médico é que tava. A gente tem essa cultura, né, na área da saúde, Sim. né? E aí parece até, quando a gente traz isso, que o médico não tem problema. Que o médico não tem problema de se afirmar profissionalmente. Não tem problema de se colocar. Parece que é um problema que está na classe não médica. Mas aí, olha só o que a Lídia vai falar pra gente aqui. O que ela vai falar? Quais eram os anseios dela quando ela chegou na mentoria. Bom dia. Em relação à pergunta que a Paula me fez, em relação aos meus maiores obstáculos para ter uma previsibilidade financeira, eu entendo que hoje a primeira coisa, né, que eu preciso buscar é uma melhora de conseguir organizar o fluxo dos meus pacientes no setor privado particular, para que eu consiga continuar conseguindo pacientes, né, tendo um fluxo de pacientes no setor privado, mas mantendo a mesma qualidade do meu serviço, que eu entendo como em busca dessa excelência, e conseguir gerir isso dentro da minha vida particular, para que eu consiga ter qualidade de vida sem perder na qualidade de assistência desses pacientes. E, além disso, conseguir também crescer dentro das instituições que eu atendo atualmente, sendo vista como uma referência da minha área. Então, enquanto médica paliativista, é conseguir mostrar para eles a diferença, como é melhor, né, qual é o benefício de você ter um médico especialista em medicina paliativa e qual a diferença de ter um especialista frente a um outro colega que trabalha, que atua com cuidados paliativos, mas não é especialista, e conseguir mostrar o benefício para que eu consiga ter uma carreira mais consolidada. Então, recebo propostas de trabalho dentro da gestão
que mostrem que isso está alinhado com a minha capacidade técnica de crescimento, sem perder o espaço dentro do setor privado e também ser vista pelos outros colegas médicos como uma referência dentro da medicina paliativa, como uma especialista que consegue auxiliar eles no melhor cuidado para o paciente. A Lídia, apesar dela ser tudo isso que a gente falou aqui, ela tinha dificuldade de mostrar isso para os pares. A principal dificuldade era ser percebida pelos pares, quer dizer, pelos próprios colegas médicos, que têm ainda preconceito de criar um elo com essa especialidade e acabar perdendo o paciente. Ou seja, é a concorrência dentro do próprio nicho. Né? É de conseguir se destacar e ser vista dentro do próprio nicho. Então, não é um problema exclusivo da classe que não é médica. Tá? É um problema de todos. Todos nós, estou me colocando também, né, como fisioterapeuta, talvez a nova sociedade, a evolução da nova sociedade, tenha esfregado isso na nossa cara. De que a gente precisa se posicionar, a gente precisa ser vista, autoridade. A gente só deu nome a coisas que já existiam. Mas essa percepção, ela não é de agora. Ela é de muito tempo. Ela já está aqui há muito tempo. Agora a gente só deu o nome. Né? Roberta. Eu senti que ia vir pra mim, não sei porquê. Eu senti. Roberta é nutricionista, altamente capacitada. Vou ler, tive que escrever aqui. Vou ler. Ó, Lê. terapeuta nutricional, treinadora comportamental, especialista em desbloqueio emocional, pós-graduada em emagrecimento e hipertrofia, formações complementares em nutrição funcional, nutrição esportiva, suplementação, nutrição comportamental, analista comportamental, formada em temperamentos humanos, bloqueios emocionais, PNL, Life Coach, Tudo isso aí. Ohio, Texas. Tudo isso aí, eu tenho esse problema. Na verdade, tanta formação que você ia falar, né? Fala, não, Pode? fala, por favor. Então, quando eu procurei a Paula, foi justamente por isso, que eu tenho sobrecarga de formação. De formação, mas assim, dificuldade de posicionamento, né? Tanto no digital quanto saber me vender. Não sei me vender, gente. Né? Tô aprendendo me vender e fazer encantamento de cliente ali e tudo mais. Eu sei resolver o problema, mas não sei como chegar lá né, do cliente ali. Mas tenho aprendido muito. É muito gratificante, mas também pra gente é muito difícil, né? Sair da nossa zona de conforto, de ter que se expor. E hoje em dia não tem pra onde você correr. Você tem que se expor ali no digital, você tem que se expor fazer vídeo, você tem que se expor perante uma câmera aqui. E quando a gente sabe se vender, né? Fica muito mais fácil pra gente vender uma consultoria, uma mentoria, uma consulta ali pro paciente, vender a necessidade ali dele naquele momento. Então, foi por isso que eu busquei uma mentoria. Porque a gente entende como o mentor, ele já passou o caminho que a gente quer passar, né? Então, deveria, pelo menos. De fato, que deveria. Então, o mentor, ele já caminhou aquele caminho ali. Então, ele vai trazer para você aquilo ali mais mastigado, de uma forma mais leve, para a gente poder colocar em prática. Fica mais fácil no dia a dia. Você vê, dos 6, todos são muito bem qualificados. Não tenho aqui, porque eu não consigo transformar, né, paralelepípedo em diamante. Para você ver que não é uma falta de qualificação técnica. Todas vocês são muito bem informadas, têm muita habilidade. E isso, porque por vezes na escola, né, a gente pensava, né? Quem ganhava o livrinho na nossa formação, né? Os primeiros colocados lá com nota ganhavam um livrinho. A gente pensa logo que ele ali vai ser um profissional de sucesso. Uhum. Mas quando a gente chega na vida real, não é isso, né? Não é ser muito inteligente, ter as melhores notas, ter a melhor qualificação, nem sempre é sinônimo de dar certo, de funcionar bem. Talvez lá há 30 anos atrás fosse o suficiente, mas infelizmente o que a gente
vive hoje não volta mais. Não adianta a gente ficar sonhando com aquele mundo atrás que ele não vai voltar. Depois que a gente vê o novo, não dá para desver, né? Você acha que o seu principal problema, eu identifico um pouco com relação a isso também, mas era vender. Mas vender de se vender, né, Roberta? Tanto é que quando eu cheguei pra Paula, eu falei pra ela assim, uma coisa que eu não tinha falado pra ninguém ainda. Não sei se você lembra, né? Claro que você lembra. Eu falei assim, eu acho que eu nem me vejo como nutricionista ainda. Porque assim, eu era recém-formada, né? Quando eu entrei na Paula. Tipo assim, ela uma vez pra mim, já calçou a ficha que você é nutricionista? Eu falei assim, gente, eu me formei. Né? De você tomar posse daquilo ali que é seu. Então, assim, hoje a gente também tem muita dificuldade de posicionamento no digital por conta de react de Instagram e por conta de tantas coisas que a gente sabe que não é fácil trabalhar com digital, né? Não é fácil mesmo. Você tem que ter um preparo físico, emocional para estar ali. Porque nem todas as pessoas ali querem o seu bem, nem todas as pessoas torcem por você, nem todo mundo que tá ali tá para te ajudar, para te apoiar, né? E a nossa família é a primeira que não apoia a gente. É a primeira que não curte, é a primeira que não comenta, é a primeira. É a primeira. Então, você tem que se preparar para isso, né? Tem que se preparar para os haters. Eu sempre falo que se você entrou ali, você tem que ir firme com o seu propósito. Todo dia ali, ó. Você tá ali no seu propósito, ajudando as pessoas, né? Espero que seja o dela mesmo. Então, assim, a gente tem que estar muito preparada emocionalmente. É claro que a gente não é perfeito também, mas é ter um posicionamento ali, uma postura, né? Que garante seus valores ali. Então, as amizades, tudo que a gente faz ali é em prol do propósito que você tem na sua vida, né? Pro seu dia a dia. Thaísa, você e Roberta chegaram com propósitos muito alinhados, né? Talvez com uma diferença de que eu vejo a Roberta com um perfil mais introspectivo, com uma dificuldade de se vender até talvez por se mostrar, né? Porque apesar de ser falante, se você der 5 minutos para ela, não para de falar nunca mais. Não é verdade? O meu problema é a exposição. Se eu pudesse, eu vivia numa caverna. Assim, fazendo comida, as coisas. Mas o meu problema é mais a exposição ali, essa exposição. É tipo assim, entrou na sala com o paciente, eu falo que é uma maravilha. Mas botou uma câmera... A gente não precisa ser blogueiro, a gente vai chegar lá. A Thaísa já vem de uma formação, que eu vou deixar você explicar a sua formação, mas já vem de uma formação consolidada e queria fazer uma transição de carreira dentro da enfermagem, mas uma transição de carreira e acabou se deparando com um nicho totalmente novo, profissionalmente novo, né? Tendo que consolidar uma nova imagem dentro daquele nicho. E um nicho com uma concorrência hoje pesada. Concorrência pesada. E eu lembro de você chegar e dizer que eu tô com medo de perder tempo. Porque parece que quando a gente é mais novinha, né? Você continua sendo nova. Todos nós somos aqui novíssimos. Mas quando a gente sai da faculdade novinha, né? Lá com 20 e poucos anos... É o Botox. Já pega o contato para resolver isso aí. Quando a gente sai da faculdade novinha, a gente não tem muito preocupação com prazo, né? Não, eu vou construindo a minha imagem ali com o tempo, a coisa vai acontecendo. Mas na segunda tentativa, a gente não tem um pouco de percepção de que eu não tenho tempo para perder? Você sentiu isso? Sim. Obrigada pelo convite, Paula. Eu sou enfermeira, né? Já me formei desde 2011, então trabalhei muitos anos em hospital. E sofri aquela sobrecarga emocional que muitos enfermeiros e muitas pessoas que trabalham dentro do hospital sabem como é que é ficar preso 24, 12, às vezes 36 no plantão. E eu cheguei a uma época que eu desisti da enfermagem, larguei e fui empreender. Abri uma loja de roupa, de biquíni. Empreender totalmente fora do meu nicho. E assim, eu acredito muito que Deus vai preparando a gente, né? Então, nessa época, eu já aprendi bastante sobre como lidar com vendas, com Instagram, vídeo, planilhas, né, Paula? Planilhas. Porque eu falo que ela
A gente tem que ser digital. Não dá mais esse negócio de papelzinho. Dá pra ver ali o papelzinho? Eu gosto ainda do papel. Negócio de papelzinho, a gente tem que ir aos poucos. Ele fica aqui, mas eu nem olho pra ele. Acho que é uma segurança, né? É isso. É uma muleta. Eu precisava dele aqui. E aí, o meu esposo é militar, e aí mudou de estado, fomos pro norte, então completamente diferente o público. E aí eu acabei com a loja. E aí eu pensei, nossa, eu gosto muito de ser enfermeira, mas eu queria algo que me desse uma flexibilidade para ficar com a minha filha, para com a minha família, e o hospital não me dava isso. E aí eu entrei na estética, comecei a fazer a pós-graduação, fiz a pós-graduação lá, terminei em Brasília. Depois eu fiz uma especialização em harmonização facial, uma residência. E hoje eu sou professora de um instituto de harmonização facial. Trabalho lá atendo na Suprema, atendo em Itacuruçá, na Barra, no Meier. E assim, a minha dificuldade maior era ter uma estratégia sobre o que caminho seguir, assim. Porque é muito difícil você fazer tudo sozinha, né? Eu fiquei muito perdida, assim, o que eu faço agora? Será que eu faço um ensaio profissional? Será que eu faço, sei lá, invisto em tráfego? Eu não Contrata sabe- uma gestão de mídia. eu não sabia o que fazer. Eu acho que a maioria das pessoas que estão começando ficam perdidas, porque tem que fazer tudo isso sozinha. Não, agora, hoje eu tenho que gravar vídeo para postar. Enquanto isso, você ainda é dona de casa, você ainda tem vários pacientes. Então, assim, o meu caso é muito parecido com o da Roberta. Sim. Eu tenho conhecimento técnico, porém, eu não sabia, não sei ainda algumas coisas, né? Tô aprendendo a cada dia mais com a Paula sobre vendas, sobre vender. Às vezes eu falava assim, o paciente não respondeu. Então tá, então ele não quer, deixava pra lá. E a Paula fala, Thaís, não é assim, às vezes a pessoa pelo menos não viu a mensagem, manda uma mensagem de novo. E aí eu conseguia ir resgatando meus pacientes. Então, nossa, sendo muito válido essa A Thaís, mentoria. ela tá na barriga ainda, não saiu nem do útero ainda. E eu já Não tem- não tem- já tá não bem tem nem diferente 2 já, né? meses, né? Tem 2 meses? Acho que não tem 2 meses ainda. Não tem ainda, não. Não tem 2 Mas meses. mesmo assim, já deu muita diferença. Já, é um pacto imediato. Já deu a viradinha na caixinha aqui. Impacto imediato. Agora, Patrícia. Patrícia, ao contrário das demais, talvez a Patrícia, de todos, né, da Lídia, do Diogo, era a que melhor se posicionava no digital. Por isso que eu falei que não é uma questão de ser blogueira. Não é. Patrícia melhor se posicionava no digital, talvez porque é profissional de educação física, né, extremamente qualificada. Vou ler aqui também, experiência em exercícios aquáticos, musculação, treino aeróbico, especializada em cuidar de mulheres 40 a mais em processo de emagrecimento. Na área, e nessa área, porque uma das coisas para você criar autoridade é você encontrar o caminho e consolidar no caminho certo, né? Porque é muito comum no início da nossa formação, a gente dá tiro para tudo que é lado. Muito comum, né? A gente não sabe o que faz, a gente dá tiro. A psicopedagogia comumente começa dentro da área da educação, dando aula, né? E aí depois vai se encontrando e acaba partindo para essa área clínica. E fisioterapia, nutrição, às vezes também não é muito diferente. Então a Patrícia já tinha esse alinhamento com mulher 40 a mais, com emagrecimento. Tem, se eu não me engano, da última vez que eu olhei, 10 mil seguidores na rede social. Então não falta seguidor. Mas o caso dela estava no mesmo linha de diagnóstico da Viviane. A agenda estava cheia, mas a conta bancária não estava dando a repercussão. Não estava compatível. Não estava compatível. Não estava compatível. Além do que, acabou descobrindo um nicho novo que foi o online na pandemia. Vou deixar você também contar a sua se você se reinventou. E queria também progredir nessa área. Então, você vê, 10 mil seguidores, presença no digital, e mesmo assim, assoberbada de coisas para fazer, exausta, tentando, trabalhando, muito parecido com a de Vivi, com aquela percepção de caridade. Não, isso aqui eu faço, mas isso aqui eu nem... Paula, a afirmação que eu escuto era, não, Paula, isso aqui eu nem faço para ganhar dinheiro. Eu falei, oi? Como assim, gente? Desse jeito. Não, isso aqui eu nem me preocupo. Eu faço mesmo, eu gosto de tudo bonito. Eu faço, gente. Não é isso, Viviane? Então, não, isso aqui não. Nem faço pra ganhar dinheiro. Eu falei, mas não, tem alguma coisa errada aí.
Fala aí pra gente, Patrícia, conta a sua história e explica Então, pra gente como foi esse um momento. pouco diferente das demandas, né, das colegas aqui, né? Eu já percebi o meu valor, né? Sou apaixonada pela minha profissão, percebi o meu valor, já tinha autoridade, já tinha construído, né, consolidado a minha profissão, a minha academia aqui no município. Então, no presencial, estava tudo indo bem, né? Mas aí veio a pandemia e a mudança, a demanda, né? Assim como a minha amiga esteticista queria ficar mais com a família, curtir mais, viver a vida, né, gente? Eu também queria. E como a pandemia veio, eu iniciei novamente. Eu deletei o trabalho e reiniciei. E tinha fila de espera também com a nova proposta, mas eu queria migrar para o digital. Então eu fico só que eu ainda estava na minha zona de conforto. Então eu ia lá, fazia um desafio, ficava ali, né, ativo um pouquinho. Aí me sentia desconfortável, focava no presencial. Explica pra elas o que é o desafio. De repente, até no próximo elas... Opa, ele já resolve tudo aqui. Conhece, né? Conhece. Então, meninas, como eu sou profissional de educação física e para tentar manter o meu grupo sempre muito motivado, né, eu sempre crio desafios. Então, a princípio, desafios de 15 dias, 21 dias, às vezes com parcerias, né, como foi o último desafio, né, com a Nutri Roberta, que esse desafio ele vinha para poder manter o grupo motivado. E aí a minha preocupação maior, eu queria migrar para o digital, mas faltava muitas vezes faltava algo, né? Então eu me sentia desconfortável, eu regredi um pouquinho. Então esse desafio muitas vezes ele era online para auxiliar as minhas alunas da academia e às vezes eu captava uma aluna ou outra no online. Então faltava essa autoridade mesmo e definir, né? Foi quando eu fechei a mentoria com a Paula, ela falou: Patrícia, quem olha as suas redes sociais não entende. Você trabalha online ou você trabalha somente presencial? Não está claro. Então, a mentoria veio para trazer mais clareza, né? Fortalecer mais essa identificação com online. Então, hoje eu migro nos dois serviços, presencial e online, mas faltava ainda firmar isso. Então, o público que chegava ali, por mais que eu tenha mais de 10 mil seguidores, ele entrava ali, é só uma professora do presencial que está dando dica por aqui, né? Não tinha uma clareza. Então, a mentoria ela veio para fortalecer e trazer um rumo certo no digital. Então, assim, hoje, quem entra nas minhas redes sociais, ela sabe, não, ela tem o espaço dela, ela trabalha de forma presencial, mas, poxa, eu me identifico com o trabalho dela, mas eu moro em outra cidade, em outro estado, já atendi também fora, né? Nos âmbitos internacionais também. Não tem fronteira, né? O digital permite a gente chegar em qualquer lugar. Vencer as barreiras geográficas. Vencer as barreiras geográficas. E era essa clareza que faltava. Então, a Paula veio com a mentoria fortalecer, né? E me tirar da zona de conforto, porque o presencial, ele me traz muito conforto. Então, tipo assim, eu já domino essa área aqui. Tô tranquila. E tô tranquila, tô na minha zona de conforto. Só que aquela frase, né? Ninguém cresce na zona de conforto, né? Ela é muito boa, mas ninguém cresce. Então, a mentoria, ela veio para trazer direcionamento, né? E fortalecer o meu crescimento no digital. Agora, eu lembro, assim, que você queria... Uma das coisas que a gente conversava, né? Você quer crescer no digital, mas você oferece bônus que a pessoa tem que comprar no presencial, Sim. né? Então, você quer crescer no digital, você tem que fortalecer a entrega do digital. Os desafios, eles demandavam um tempo muito grande. Tudo dependia muito de você. Sim. Uma dificuldade de encontrar uma parceria que falasse a mesma língua. Não tinha lançamento, né? Porque se é um curso, se é um processo de longo prazo, o ideal é que a gente planeje de longo prazo. E nessa fala também você tem que falar, entender quem é o seu público. Então não tinha clareza de quem era o seu público, apesar de estar nisso há 40 anos, não conversava diretamente com o público que você Sim. previa. Eu sabia, né, eu tinha o nicho certo, mulheres, né, principalmente 40 a mais, mas muitas vezes eu não identificava e nem
fazia exposição das dores dessas mulheres. Então, a mentoria, ela vem para trabalhar tanto o preparo do desafio, então, aquele todo aquecimento, trazer aquelas mulheres, né, aquele público-alvo, trazer para um grupo. Então, assim, ficou mais claro. Então, hoje, quem entra nas minhas redes sociais... Poxa, a Patrícia trabalha com desafio, eu me identifico com o método de trabalho dela, né? Trouxe o meu método, né? Porque, poxa, você trabalha com o quê? Eu não tinha um método próprio, tá? Então, assim, tudo isso foi pela orientação, né? Pela mentoria. Então, abriu um leque, né? É como se a estrada ficasse mais larga, né? Não tá entrando nos becos escuros, né? Ficou tudo mais claro. E até o presencial, porque veja, até se você quer ganhar o presencial mais, se você lança algo no digital para converter para o presencial, quando a pessoa chega no presencial, você tem que estar pronta, estar tranquila, estar organizada, você está apta a receber em grande estilo a pessoa que está vindo do digital. E aí a gente precisou dar uns passinhos para trás para instituir um processo de script, de conversão, para desafogar coisas que Tia Vivi também adorava. Como é que é? Cata o microfone ali. Que era responder... Que horas que você respondia às pessoas? Quando as pessoas te ligavam, Viviane, quero um pouco o que acontecia também, né? Como não tem um planejamento, como você não tem um protocolo, um padrão a seguir, quando alguém te procura querendo um desafio, ou quando alguém te procura querendo uma avaliação, procurava, né? Como que você respondia? Que horas que você respondia? Então, eu respondia no final dos meus atendimentos. Que horas? Né? 6, 7, 8 horas da noite, 9, domingos, sábados. Quanto tempo durava responder rapidinho? 1 hora e meia. Na verdade, eu realizava orientações parentais pelo telefone. Porque todo mundo que ligava ou enviava mensagens durante o dia, eu respondia todos no final dos meus atendimentos. Eu ligava para as pessoas para dar o retorno para elas, né? E aí, eu trabalhava normalmente na clínica. No final do dia, eu respondia todas essas pessoas. Continuava trabalhando, né? Continuava trabalhando. Não tem fim, né? E depois ainda tinha que organizar todos os planejamentos do dia seguinte. Então, a Viviane, só trabalhava. Só trabalhava, exatamente. Mas estava milionária, porque trabalha tanto assim. Pois é, né? Mas a gente não tem essa percepção. Sim. Trabalha muito, ganha muito. A gente foi ensinada a ter esse pensamento, né? Dinheiro não é fácil, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. E isso é um mindset mesmo, uma mudança de mentalidade. Eu digo assim, como a minha área é a mente, né? Que realmente são crenças limitantes que a gente arrasta. Tem e vai arrastando isso para todos os âmbitos da nossa vida, né? E a mentoria, ela foi um divisor de águas nisso, porque ela veio no momento do seguinte: o que você me posicionou? Ou você se movimenta ou você fica onde você está. Você precisa me dizer o que você quer, porque senão a gente para por aqui, né? E esse movimento que você acabou me obrigando a fazer, né? Ele doeu muito. Então, assim, eu já estava fazendo terapia na época, né? Já estava fazendo, né? Passou para 3 vezes na semana. É um movimento que ele tem que ser de dentro para fora, né? Não adianta o profissional falar assim, tá bom, eu quero fechar a mentoria lá com a Paula, né? Profissional de valor. Mas você precisa estar disposto a fazer esse movimento. E eu acho que não é só esvaziar a xícara, é estar preparado para as críticas construtivas. Exatamente. Porque eu não sei vocês, mas é claro, ela elogia, né? Às vezes eu já sei quando ficou bom. Porque vem uma curtida, vem uma mensagem no privado, vem um elogio. Mas é claro que a mentoria, né, quando ela acontece, ela não está ali só para me elogiar, né? Os pontos positivos. Ela tá ali pelo contrário, para pegar o ponto fraco. E você receber essa crítica, gente, muitas vezes sobe assim, ó. Mas eu sou fofa. Não, Roberta, eu sou fofa? Depende. Bom, depende. Não é Depende. nessa, Também não é nessa fofura toda assim também, não, gente. Não. É assim, mas ela é o papel dela. Sim. Então,
No início, quando ela vinha com a... Porque assim, quando a gente tá sozinha, né? E tô lá, tô tentando empreender no digital. Não tem ninguém para me criticar. Pra te O filtrar. máximo é o marido, o filho ou a mãe falar, não tá legal aquele vídeo, a maneira que você falou, mas ele não é o profissional, o técnico ali, né? A parte técnica. E aí você leva aquela crítica muitas vezes e deixa para lá. Quando você tem uma profissional, uma mentora que vai tocar na ferida, no ponto fraco, no início, gente, dá vontade de chorar. No início sobe uma raiva, tipo assim, eu me dediquei tanto para fazer isso e não ficou bom. Só que aí, com o tempo, com a construção né, do produto melhorado, das coisas, você vai ver, não é? Eu precisava daquele puxão de orelha. Isso. Eu precisava daquela fala mais dura. Acorda! Como é que é? Acorda pra vida, vamos fazer. Eu dizia pra Paula assim, você não me entende. Você não entende o que eu tô querendo te explicar. Ela, eu tô entendendo. É você que não tá entendendo o processo que você precisa fazer É para porque chegar crescer aonde dói. você quer. Então, né? assim, a gente tá em fase de crescimento ainda. Então, crescer dói. E ela tá ali, não tá pra falar só da nossa parte boa. Pelo contrário, ela tá ali pra Só pegar pra o... parte ruim, né? Não, Mas, a gente acha que, às vezes, a gente posta algo legal, algo que a gente acha legal, né? Aí, nossa, ficou o máximo. Arrasei. Arrasei. Aí depois vem a Paula e fala, então, quando você for postar alguma coisa, dá uma olhada ao seu redor. Aí você fala, meu Deus do céu, eu achei que eu tava arrasando com aquele post. que é a foto no espelho do banheiro, né? Não sei se Não, foi não, essa. essa foi essa não. Não foi não, mas dando um Mas, exemplo. Acho que não tem isso no seu... Mas é aquela história da foto no espelho do banheiro que você não olha atrás, né? Que tá a cama bagunçada ali atrás, que tá a bancada do banheiro bagunçada, né? São detalhes que a gente não repara. E isso é importante. E é realmente o que você falou. Às vezes ela fala, você fala, nossa. Uma vez ela começou a mentoria Mas realmente assim, precisa mudar. Então, tem esse vídeo aqui. Ela... Quando eu falei, Deus é mais poderoso. Quando ela deu play, eu quase caí dura. Ela, então, essa blusa tá legal pra você. Foi a da que eu- blusa. Aí, tipo assim, são coisas que a gente não para pra pensar no dia a dia, né? De um olhar profissional vendo o vídeo. E realmente é de fato. Aí, naquele dia que ela falou da blusa, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas é muito ruim, né? Aí eu cheguei pra um amigo meu que é da área, né? Ele Roberta, ela tem razão, né? Porque... Eu falei, tá bom, não precisa nem terminar essa fala aí. Mas assim, se ela fosse fofa, eu também não ia gostar dela. Se ela fosse muito fofinha. Não, olha, sabe o que acontece? Eu tenho o papel difícil de falar o que você não quer ouvir. Mas o mentor, né, o sujeito que está na condição de assessorista da sua carreira, ele é muito parecido com o seu cliente chato. O cliente chato, ele está te dando a mentoria de graça. É difícil engolir o cliente chato. Mas ele, às vezes, ele diz o que todos os outros têm vontade de dizer, mas não falam, porque são educados. Querem ser educados. Mas eu agora entendo a Paula. Porque eu sou mentora. Passou pro outro lado da bancada agora. Eu sou mentora de psicopedagogas, né? E realizando a mentoria sábado, eu fui uma Paula na vida da minha mentorada, né? Então, assim, como que você quer ser visto? O que você quer fazer? Como você quer fazer? Então, você tem que fazer desta forma. Não é essa forma que você fazia, não dá mais para você realizar, né? Depois que vê, não dá para desver. Você tá Não tem vendo como. o que é o ideal. Você quer voltar atrás? Você não quer mais voltar atrás. Isso. É? Até porque eu quero, na mentoria psicopedagógica, que outras psicopedagogas sejam uma Viviane Pinheiro. Sim. Então, para isso, eu tenho que aumentar o padrão delas, como um dia a Paula realizou na mentoria, né? E Então, por vezes a isso. pessoa acha que fortalecer, né, que não compartilhar o sentimento com os seus pares, de alguma forma isso te diminui, ou isso cria concorrência contra você. Mas quando você começa a ter uma classe profissional sua mais fortalecida, é o efeito da asa borboleta lá, você contagia. Você contagia. Talvez exatamente por isso que a gente tem essa percepção de valor do médico. Porque eles têm essa ação do contagiar mais forte. Tudo bem, né? É uma profissão que veio para o Brasil junto com a família real, de 1808.
né? Então, eles têm história. Vamos construir também a nossa história. Mas você vê que não é uma fragilidade que é só nossa. É só nossa. E Viviane, para a gente concluir com você, o que você vê hoje que foram as mudanças primordiais? Porque você já está de alta, você já teve alta. De alta. Não da terapia, tá certo? Viviane já teve alta. O que você vê de mudança principal? Eu vou te dar, vai ser tipo um quiz. Eu vou te dar a área, tá? Eu sei que foram mudanças importantes. Mas foram muitas mudanças. Foram muitas. A gente vai resumir, vai fazer um popurrí, tá? Mas, por exemplo, gestão da clínica em si, né? Que a Viviane é CEO, acho o máximo isso. Gestora da sua clínica, né? Espaço DNA, multidisciplinar. Como que você vê a mudança hoje? Como que você era e o que você faz hoje na clínica como gestora? Antigamente eu era faz tudo. Desde o atendimento telefônico, a terapeuta, lógico, né? Eu atendia, né? Desde secretária, desde questões financeiras, burocráticas e limpeza da clínica também. Então era faz tudo. E aí, após a mentoria, eu comecei a dividir as tarefas, né? Então, tem uma secretária hoje e é lógico, eu estou fazendo agora treinamentos com psicopedagogas para assumirem o meu lugar, porque daqui a 2 anos eu vou migrar de carreira de novo, né? Então, assim, aumentei meu leque, né, para mentoria, para as questões online, mas eu vou migrar de novo. Então, eu estou fazendo agora uma mudanças, né? Para que cada um fique assim, mais claro os outros níveis lá da clínica. Mas hoje tem uma pessoa que limpa a minha clínica, não sou eu mais que limpo. Tem uma secretária que faz toda a gestão de telefonemas, o WhatsApp, cuida de notas fiscais, né? Hoje eu atendo e faço só realmente a gestão financeira, né? Porque eu ainda, como a minha equipe ainda é pequena, né? Então eu ainda realizo, mas futuramente isso daí também vai ficar para uma outra pessoa realizar. Como que você precificava, né? Porque se a agenda está lotada e não tem dinheiro, o preço tá errado, né? Verdade. Ou o preço tá errado, ou o dinheiro está indo pelo ralo em algum lugar, né? O que é parte do seu trabalho e você não quantificava ali dentro do seu trabalho na época? Então, eu trabalhava muito pelo amor, né? Não que eu não ame o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço, né? Mas era pelo amor. Então, muitas das vezes, descontos para pacientes, às vezes eu não cobrava, né, para pacientes, né? Só que assim, eu fazia tudo isso, mas eu me esqueci de uma situação. Eu tenho que pagar os impostos federais, municipais e estaduais. As despesas, né? Então, e aí? Isso não entrava na conta. E a conta não fechava, isso não entrava. As visitas escolares que eu realizo bimestralmente e, quando necessário, até mais visitas, isso não entrava na conta, né? As orientações parentais e escolares não entrava na conta. A conversa com a doutora Gabriela não entrava na conta. Então, nada entrava na conta. Só entrava na conta o atendimento clínico e muito mal precificado. Porque a Paula diz assim, poxa, você tem todas essas formações e você está cobrando isso? Menos do que... tudo isso que você entrega? Então, se você entrega tudo isso, ou você diminui a sua entrega para cobrar esse valor, ou você aumenta o valor. Eu falei, não, mas eu não posso diminuir. Testes, né? Que os testes são pagos também. São pagos, os testes avaliativos são pagos. Eu tenho que comprar o teste de uma editora para como é que fala? Corrigir. Eu tenho que pagar a plataforma para corrigir os testes, né? Isso não estava contabilizado. E aí a Paula falou, então você tem que diminuir a sua entrega. Eu falei, eu não posso diminuir a minha entrega é essa. Se eu não fizer exatamente isso, eu não entrego uma devolutiva, uma avaliação, uma intervenção de qualidade. Ela, então, você vai ter que aumentar seu preço. E aí, eu vou dizer, foi um trabalho interno, né? Porque
eu pensava assim, eu não tenho direito de cobrar isso da família, porque essa família já está fragilizada, porque ela paga TO, fono, psicomotricista, remédio, médico. Ela falou, tá, tudo bem, eu entendo que essa família tem uma demanda, só que essa família veio buscar o seu trabalho. Então, se ela veio buscar o seu trabalho, você precisa, então, cobrar de acordo com o valor com que você entrega. E aí, nós fomos modificando ao longo do tempo. Hoje, a Paula disse que eu cheguei num valor favorável, mas ainda não tá bom, né? Ela ainda não tá bom. Mas eu cheguei num valor, assim, razoável, justo, né? Justo. E hoje eu consigo gerir melhor financeiramente, né? Diante de todas essas mudanças que eu realizei na questão financeira, né? De realmente, o meu valor hoje é o que eu entrego de valor para as famílias, para os meus pacientes. Isso eu Seu tenho preço é o que certeza. você entrega de valor. É isso aí. Agora você vê, é muito comum a gente que trabalha na saúde com paciente doente confundir trabalho com caridade, né, e ter dificuldade de colocar preço no serviço que você entrega, porque você não está entregando um copo, um celular. O seu produto ele não é visto, ele não é palpável, né? Então isso é, em tese, plausível, justificável, porque você está vendo o outro uma condição de fragilidade. Mas e quando é na estética? E quando é na estética? Então, tem alguns pacientes que a gente vê, sabe, que juntou o dinheirinho, assim, um tempão pra chegar lá e fazer o procedimento. E eu ainda tenho um pouco disso, igual a Vivi, sabe? Às vezes eu fico com pena, sabe? A pessoa, ai, queria tanto fazer um preenchimento. Você Mas acha eu que não você vai ter posso. pena só quando a pessoa tá doente. Não, Aí a mas não. pessoa tá com pena, uma pessoa que tá ali numa coisa eletiva. E até porque você sabe que vai ficar bom, né? E vai também divulgar seu trabalho, né? Pois é. Ainda tem isso, né? Mas eu ainda tenho essa... Melhorei bastante, mas ainda tem um pouquinho, sim, de... E alguns pacientes, a gente tem que aprender uma coisa também. Tem gente que não gosta de desconto. Não gosta. Tem um paciente de outras regiões que eu até uma vez ofereci um desconto e ela falou assim, não, que isso? Parece Não que você tá dando cobra. Ela falou assim, cobra o seu preço. gorjeta, né? Aham, Alguma coisa. cobra o seu preço e ainda inclui o valor do espaço que você está alugando aqui. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o desconto ele fala mais sobre você do que sobre o outro. O desconto ele é uma insegurança de você em relação ao seu trabalho, ao produto que você Sim. entrega. Com certeza. O desconto é quase se não é 5 mil reais, mas você pode parcelar. Você parcela. Olha, mas eu dou desconto. Então você já fala o preço, é um bloqueio. Você já fala o preço pedindo desculpa. Você fala o preço e na mesma hora você ensaia uma desculpa depois. O que é a desculpa? Eu parcelo, a desculpa eu dou um desconto. Essa fala, ela não é sobre o outro. É sobre Tanto que eu você. tirei Exatamente. desconto do ano que vem. Aí, entendeu? Já tô preocupada, né? Que eu que vou pago esse negócio. Eu falo pra lamentar e depois eu falo assim, não, gente, eu vou pagar esse boleto depois. Né? Mas eu me lembro uma vez que minha filha precisou dobrar os atendimentos, né? Em algum momento, ela era atendida uma vez na semana, e em algum momento ela precisou ser atendida 2 vezes na semana. Então eu já estava com. Eu pagava X, mentalmente eu já fiz a minha conta, eu vou pagar 2X. E aí a Viviane não era minha mentorada ainda. Sorte a minha, talvez. Enquanto cliente. E aí ela virou, não, Paula, a Laura vai precisar vamos precisar dobrar o atendimento dela, porque não tá indo bem, mas eu vou te cobrar, sei lá, era para ser 2X e virou... Virou meio X, quase que diminuiu. Virou meio X, né? Aí você vê, o bloqueio era dela, era ela que estava pedindo desculpa. Eu, como cliente, eu já tinha planejado que eu ia pagar mais. Mas veja, para mim, aquilo ali era uma prioridade. A saúde não era negociável. Por quê? Porque caro é serviço mal prestado. Caro não é um serviço que você coloca, eu coloco minha filha lá e eu fecho o olho, tô à vontade.
tô com a certeza. Eu falo até que quem manda na vida da minha filha é a Viviane. Eu vou em qualquer profissional que ela mandar eu ir. Então, isso é autoridade. Isso é autoridade. Então, a gente ainda vai construir isso aí, Thaís. Fica calma, tá? Fica calma. E sabe o que eu acho? Eu acho também que isso tem a ver com propósito. E você entender propósito de vida, não é? E aí, do mesmo jeito que você precificar é uma relação de você com você mesmo, não sobre o outro, o propósito também é uma construção. O que é propósito de carreira? Vocês têm... Roberta, fala aí, você está muito quieta. O que é propósito? Você tem ideia, Roberta? O que é propósito? Eu acho que é a missão de vida que a gente carrega, né? Eu penso assim. E eu acho que quanto mais a gente vai se colocando no caminho, mais a gente vai entendendo o nosso propósito. Mas o nosso propósito sempre tem uma base, né? Hoje eu penso assim, meu propósito é ajudar pessoas. Mas aí você vai, ao longo do caminho, sabendo como ajudar essas pessoas. Você vai se encontrando nesse caminho, né? Mas eu tenho isso como pensamento, né? Se a gente carregar, é isso mesmo. Nosso propósito, somos da área da saúde, nosso propósito é dar qualidade de vida, saúde e bem-estar para o outro. Se você carregar isso aqui, ipsilítere, você vai cair na caridade. Tá passando ali na linha tênue da caridade. Mas se você entender propósito com a razão, né, conseguir ao longo do tempo equilibrar, propósito vou sair para ir a um material de construção, preciso comprar uma carrapeta. Olha, eu Nossa, peguei. gente, de onde você tirou Né? isso? Uma chave de fenda, vamos melhorar. Melhor. Porque carrapeta, eu vou ter que explicar o que é uma carrapeta. Uma chave de fenda. Você vai com aquele propósito, você precisa de comprar uma chave de fenda. Vamos supor que você chegue no balcão do material de construção e peça para o balconista. Você tem uma chave de fenda? E o balconista responda a você assim, tenho. E fique parado. Essa é mais ou menos a nossa postura quando a gente não vende o nosso produto para o paciente que está ali na nossa frente. Ele chegou ali no seu balcão. Ele não chegou ali à toa. Ele veio, hoje a maioria das pessoas pediu indicação por alguém, viu a gente no Instagram, na rede social, no YouTube, que seja. Ele já tem uma ideia do produto que você entrega. Então, quando ele faz essa pergunta para você, ele já sabe o que você vai entregar. E se você não vende para ele tá igual o cliente frustrado esperando o balconista. Bora, meu filho! Agita aí a vida. Não é um pouco disso? Bora, meu filho! E Paula, também eu acho que a gente tem que entender que propósito e missão, às vezes a gente carrega aquela crença, porque é propósito, é missão e eu vou só doar. Não. E a gente, a mentoria vem para esse amadurecimento também. Então, a gente pode executar, né, a nossa missão, o nosso propósito, né, o que Deus determinou para cada um aqui nessa terra. Isso. Né, que a gente não veio a passeio, não viemos a passeio. E ganhar dinheiro com isso, viver com qualidade, ter qualidade de vida, com aquele dom que Deus deu. Então, são coisas diferentes. Eu posso colocar em prática, né, a missão que eu tenho o meu propósito, mas eu posso viver bem também, ganhar dinheiro, né, ter qualidade de vida com a minha família, com a missão que Deus deu. Então, assim, isso ficou muito também claro, porque às vezes a gente tem assim, é minha missão, então vira quase uma caridade. Eu vou cobrar pouquinho. Você fica quase pedindo desculpa, né? Como você falou ainda há pouco. Então, são coisas diferentes. Eu posso estar aqui exercendo, né, o dom que Deus me deu, a missão, o meu propósito, mas eu também posso ganhar dinheiro com aquilo. Uhum. Isso não me diminui e nem vou estar pecando também. E nem pecando. Não, mas são coisas, são crenças que a Pelo gente vai contrário, alimentando. às vezes até quando você entende propósito, quando você entende venda, na verdade a sua entrega melhora. Sim, Sabe com por quê? certeza. Porque você, nisso de é caridade, às vezes você tá lidando com aquilo ali como um quebra-galho, sabe? Não, eu tô quebrando galho. E o paciente, o cliente, ele não quer um quebra-galho. Ele quer ser atendido como uma pessoa. Ele fica até desconfortável de não pagar. Sabe por quê? Porque quando você não paga, você não exige. Sabe? Pô, eu não tô pagando. Então não posso fazer muita exigência. Não tô Eu nem pagando. vou me dedicar, não vou nem Além me dedicar. disso, uma falta de comprometimento sim, naquilo. sim.
né? E fora também que a gente paga plataforma, a gente paga curso, Os a gente custos são paga. altos. Tem A custo. gente, eu falei, esse dia eu deixei de fazer uma programação para poder estudar, né? Aí eu falei, gente, como que a gente abdica a nossa vida em prol de ajudar outra pessoa? Porque eu queria entender um problema para poder ajudar uma paciente. Uhum. Aí eu tirei o dia para estudar aquilo mais profundamente. Assim, como que é um propósito bonito, mas Sim. assim, a gente parar para pensar quanto que a gente deixa da nossa vida, às vezes, de estar com família, de estar com filho, para poder estar ali estudando, para poder ajudar a pessoa e depois você não vai cobrar para poder. Né? Antes de eu alinhar a mentoria, né, pensar, a minha equipe de mídia pediu que tá dando suporte, né, digital, porque a mentoria é digital, online, A né? sua, tá? O método avalia. Isso, método avalia. E aí, então, olha, Viviane, coloca tudo que você fez, os cursos, né, valores de tudo, para a gente entender qual tipo de precificação nós podemos fazer. Eu fiquei com vergonha de enviar. Uhum. Porque o valor total disso, sem colocar gasto de tempo, Uhum. de família, de Uhum. logística, de comida, sem somente os cursos em si, as O especializações. custo palpável. Palpável. Ele deu em torno de mais de 80 mil reais. Aí. E eu estava com vergonha de enviar, porque eu falei assim, meu Deus do céu. Uhum. Eu não tinha ideia, tanto que eu lembro também que quando você me pediu, o que tem Faz na uma clínica? planilha. E aí eu percebi que eu já tinha investido no DNA muito mais de 50 mil reais. Eu também E falei assim, nunca tinha botado na e ponta do nunca tinha lápis. colocado isso na ponta do lápis. Então, assim, o custo é muito alto. Quando nós queremos ser um bom profissional, a gente estuda, a gente paga, a gente não, né? Mas na hora de precificar, a gente fica com vergonha, fica, né? Não, vamos dar um jeitinho. E realmente a mentoria, ela muda a nossa mentalidade. Eu ia colocar o Diogo depois, mas vou mostrar aqui que é, de novo, né? Que não é uma coisa exclusiva nossa. Vamos também tirar o. Clareza sobre tudo que eu quero da minha vida. O que era o incômodo do Diogo quando ele chegou para mim? O Diogo é um médico, cirurgião, né? Porque eu lembro que no segundo encontro da mentoria, porque eu e o Diogo nós já nos conhecíamos, ele é médico da Força Aérea, né? Nós servimos juntos na época ainda que eu servia na Força Aérea Brasileira. Ele é médico do esquadrão que hoje, dentro da Força Aérea, é o marido é da Marinha, sabe como é que é o ambiente das Forças Armadas, né? O Diogo, ele é médico de um esquadrão aéreo do local mais cobiçado da Força Aérea Brasileira, que é o esquadrão que pilota uma aeronave chamada Gripen, que é um caça de alto rendimento. Para ter uma ideia, ele suporta 9G. O que é suportar 9 vezes a ação da gravidade? 9 vezes ele chega a uma força de aceleração de 9G, ou seja, 9 vezes o peso do seu corpo sobre você. A gente tem 0,1% de percepção da força da gravidade quando a gente está numa montanha-russa super legal. Então, que a gente tem dificuldade assim, de organizar o corpo. Então, esse é um esquadrão extremamente cobiçado. E o Diogo é justamente o médico desse esquadrão. Mas, extra-Forças Armadas, ele é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião oncológico do aparelho digestivo, e tinha a intenção de, quando ele chegou para mim, ele tinha uma intenção de sair da FAB e de apenas atender cirurgias particulares. Mas eu lembro que ele falava assim, mas eu acho que isso é impossível, né? Como que o paciente oncológico vai fazer uma cirurgia paga, cara? Aí eu falei assim, fazendo. Tipo assim, ó, fazendo. É possível. Não só é possível, porque provavelmente esse paciente, ele te busca, ele já passou por vários outros profissionais. Ele tá cansado, ele perdeu a credibilidade de diversos profissionais e vai chegar a você buscando aquela receptividade que ele sabe fazer muito bem. Aí vamos ver aqui a fala dele aqui. Eu estava trabalhando de segunda a domingo, praticamente, de 7 horas da manhã até 7, 8 horas da noite,
com acionamentos noturnos, e eu não sentia que eu estava sendo valorizado financeiramente por aquilo que eu fazia, trabalhando na faculdade como professor, trabalhando no hospital como preceptor de internato, como coordenador da equipe de cirurgia oncológica e também trabalhando na Força Aérea Brasileira, meio sem um horário bem estabelecido. Então, inicialmente, eu entendi que eu precisava sair daquilo que eu fazia e começar uma transição de carreira para uma coisa completamente nova. Esse caminho de adaptação, ele começou com o curso básico da Paula, né? Assim, falando um pouco sobre os princípios do consultório, os princípios do atendimento e do encantamento do paciente, do meu público, e o treinamento de secretária. E isso fez muita diferença, porque eu comecei a entender quem é realmente o meu foco, né? Antes eu achava, por exemplo, que trabalhando com cirurgia oncológica, o foco da minha propaganda, do meu método de divulgação, seria o próprio paciente. E hoje eu entendo que, na verdade, o meu foco de divulgação é o outro profissional, é aquele que vai me encaminhar aos pacientes, que vai me indicar. Comecei a entender um pouco sobre o comportamento da secretária, como isso faz diferença, como a forma dela falar, a forma dela responder as mensagens, como isso faz diferença para transformar um lead num paciente, num cliente real, né? E entendi um pouco sobre horário de agendas, precificação, como definir o valor do meu tempo, né? Então, como cobrar por uma cirurgia particular, qual o valor que eu tenho que colocar em jogo, o que eu posso oferecer para esse paciente, quais são os diferenciais que eu posso apresentar para ele entender o valor do meu trabalho. Então, isso foi essencial nesse processo da mentoria. Então você vê, trabalhava de segunda a segunda, direto, sem parar. E aí? Até 8 da noite. Aí a Lídia é a esposa do Diogo, né? O Diogo arrastou a Lídia também para. Ele começou, e o Diogo também já está se preparando para aula. A gente está no desmame. Está se preparando para aula. E hoje, ele vai falar ali num outro momento também. Hoje ele trabalha muito menos e ganha equivalente ao que ganhava antes. Ganha equivalente ao que ganhava antes. Então, às vezes, a gente acha, né? Você hoje trabalha menos. Você ganha muito menos do que você ganhava antes? Hoje eu trabalho. Opa! Aqui. Foi. Hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava antes, né? Uhum. Clínica, tô falando na parte clínica ali, presencial, hoje eu ganho trabalhando menos, equivalente ao que eu ganhava antes. Trabalhando menos. E tá no equivalente porque ainda está vivendo a transição, Sim. né? Mas agora vive uma transição consolidada. É o que o Diogo falou aqui. Eu entendo hoje que a vida está em constante movimento. O que a gente fala hoje, amanhã a gente pode precisar reinventar. E o que ele falou do movimento é justamente o momento que eu estou. Uhum. Porque hoje eu estou clinicamente atendendo, né? Mas também estou no digital, também. E fazendo já mudanças do ano que vem para uma mudança novamente de carreira daqui 2 anos. Mas eu já estou fazendo esse movimento. Mas você agora já sabe o que tem que fazer, né? Porque até para a gente... Né, Thaisa chegou para mim, não sei se eu pago um marketing, não sei... Olha, mas até para você pagar alguém para fazer um serviço para você, você tem que saber o que você deseja. Porque, veja, o marqueteiro entende de marketing. Quem entende da sua carreira é você. O que você quer que ele faça? Você não sabe, né? Eu lembro que quando eu cheguei para Roberta, eu falei, Roberta, olha para o seu Instagram e fala para mim qual é a sua profissão. Era professora de educação física. Não né? era? Era concorrente da Patrícia. Não, é porque eu também não tinha muita clareza de qual nicho que eu queria seguir dentro da nutrição.
Assim, para qual área que eu queria ir mesmo, não tinha essa visão. Então, eu tentei ser constante no Instagram, mas não de uma maneira específica, né? Não de uma maneira específica para atingir o público de fato que é o meu público. Então, ficava uma coisa assim, meio parecia que eu era profissional de trainer. personal trainer. Olha, fora que se você fizer alguma ação, por exemplo, de marketing, vai vir várias, por exemplo, no meu caso, milhões de pacientes, às vezes eu não vou dar conta, porque eu ainda não tô com tudo organizadinho, certinho. Secretária, como é que eu vou responder tanta gente, vindo um monte de gente? Será que eu sei responder será essas que eu pessoas? sei? De Agora forma a já agregar tenho valor? uma secretária online. Aí. E também no Tá marketing você evoluindo. tem que saber assim, o que você quer, porque no digital tem muitos caminhos que eu não quero seguir. Tem muitas Exatamente, coisas que eu não quero fazer. Exatamente. E acho que assim, eu hoje quero ter mais clareza do que eu não quero fazer do que o que eu quero. Porque o que eu não quero, gente, é muita coisa. É muita coisa que eu não tô disposta emocionalmente a passar, a fazer. Eu quero, mesmo que demore um pouquinho, mas eu quero fazer o que de fato faz meu coração vibrar. O Diogo, ele saiu, por exemplo, ele tinha um consultório que tinha 2 a 3 consultas por mês. Por mês. Que nem sempre eram consultas alinhadas com o nicho. Então, frequentemente, ele atendia muito caso clínico de distúrbios gastrointestinais. Ele é um gastroenterologista, né? Então, não teria problema se esse paciente ele chegasse, mas também chegasse o sujeito indicado para cirurgia. Mas o que ele tinha, veja, em 3 consultas no mês, das 3, ele ter paciente que não era o nicho dele, então o consultório era ruim demais. O consultório era ruim demais. Além do que, a base de desconto dele era como era de todos vocês. Aleatório, né? Eu falo que tira um desconto da cartola aqui e a secretária também, a presencial, ela não estava alinhada. Ela também era aquela pessoa que tinha pena do paciente. Ai, coitado, Todo mundo desalinhado. Tá precisando passar por alinhamento, balanceamento. É igual hoje. Hoje eu tenho meu nicho. Não quer dizer que eu não vá atender alguma outra coisa, né? Mas eu tenho a minha prioridade, né? Agora eu tenho direcionamento para que público falar, para quem eu tô falando, né? Igual às vezes chega outra pessoa, Beto, você atende diabético? Né? Eu atendo, mas também eu quero ver se eu quero atender. Aí converso com a pessoa, né, para alinhar a expectativa e tudo mais. Mas não é o meu público, não vou falar diretamente para esse público. Hoje eu já sei mais para quem eu tenho que falar. E você vai chegar um momento que você vai afunilando e vai virar um atrator de clientes ideais. Vai virar um imã do paciente qualificado. O que é o qualificado? É o cara que paga caro por você? Não, é o que tem desejo por você. Então, quem é o desejo por você? Eu não abro mão da Viviane para cuidar da minha filha. Não é negociável, entendeu? Isso não... eu tô dando graças a Deus que a Laura vai de alta ano que vem antes da Viviane trocar de profissão. Entendeu? Porque isso não é gerenciável na minha vida. Então, o que vocês devem decidir, devem construir, o propósito, a meta ao final de um caminho desse é virar esse tipo de profissional com uma conta corrente adequada ou em caminho à sua postura. Entendeu? E essa questão de posicionamento, Paula, as coisas vão acontecendo, né? Conforme a gente vai saindo da zona de conforto, se posicionando, as coisas vão acontecendo, né? Antes da gravação desse podcast, eu atendi, né, uma aluna que está retornando e ela ainda falou assim, Patrícia, eu estou te procurando hoje, antes de finalizar, porque eu tenho uma meta para uma cirurgia em julho de 2026. Então, eu tenho 10 quilos para perder para essa cirurgia. E eu vim te procurar por conta disso, porque eu sei que eu vou perder esses 10 quilos para cirurgia. Então, assim, eu ainda falei para ela, então, o seu objetivo agora é o meu objetivo também. E, então, assim, vai ficando claro. Então, quando a pessoa pensa, né, de repente, em emagrecimento, mas porque eu me posicionei, esse é o meu público-alvo, é o meu nicho. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu não pendurei uma faixa
lá na frente da academia e nem fiz um post. Eu trabalho com emagrecimento, né? Os meus conteúdos, né? O meu posicionamento dentro das redes sociais, né? Tanto no feed, stories, as coisas, os desafios, os resultados, né? As postagens dos resultados, do antes, depois, os depoimentos. Isso tudo foi organizado de uma maneira, depois da mentoria, que a pessoa entra ali e fica claro. Então, qual é o desejo dela? Eu tenho um objetivo, opa, ela me atende, né? Eu vou procurar essa profissional porque ela vai me ajudar a chegar no objetivo que eu tenho para o ano que vem. E isso a gente vai construindo. Então, a mentoria traz essa clareza, né? Do nosso posicionamento, porque a gente acha que está claro, né? Então, muitas vezes o puxão de orelha da Paula vem para trazer essa clareza, porque eu já sabia que era isso que eu queria, o meu público, mas eu não conseguia colocar isso na prática, né, ali na minha rede social. Essa semana, na porta da piscina lá, quando eu saio da piscina, você falou para mim o resultado do desafio. Paulo, sabe o que vocês acabaram, né? Patrícia agora redesenhou o desafio. Tem uma parceira que acho que combinou, né? Deu match, como você diz, né? Além disso, a ideia também é criar um network de alto valor. Unir pessoas que você sabe que são importantes, que são relevantes umas para as outras e retroalimentar essa rede. Fazer uma rede de ouro de relacionamento, né? Que foi o que aconteceu com as duas. E aí, conta que você estava falando lá do desafio dos últimos, fazendo uma balança ali dos últimos para isso. Então, gente, fazendo essa balança, né? Quando a Paula estava falando em precificação, de valor, eu sempre fiz desafio, mas só para assim, agradar. a Não minha ganha ideia, dinheiro, não. Né, a minha ideia, tá precisando não, só que não. A ideia era, o objetivo principal do desafio era manter as alunas motivadas. E com isso eu fazia venda, né, nas redes sociais para captar, né, mais aluno, mais cliente. Só que, gente, era um preço. Quando eu entrei na mentoria, Paula, que preço é esse? Gente, era o mínimo do mínimo do mínimo. E quando Uma entrega aqui uma e entrega um preço aqui. aqui. Ela falou, Patrícia, esse valor não paga nem o e-book que você está dando de presente. Você não paga nem o e-book. E aí, quando ela fez a primeira proposta, porque esse foi o nosso segundo lançamento, né? Então, quando ela fez a primeira proposta, que ela triplicou o valor, eu Com falei... medo, e o medo? Eu falei, isso não vai dar certo, gente, não vou vender nada, não vou vender nem 10. E ela coloca a meta, gente, ainda tem as metas. E então, a meta, eu nem lembro, eram 20. Porque tem que colocar 20 pessoas para dentro. 20, Porque a gente... O erro do profissional de saúde é se posicionar como CPF o tempo inteiro. Sim. Ainda que você não tenha uma empresa aberta, de fato, você é uma empresa ambulante. Seu CPF é um CNPJ ambulante. Então, você tem que ter meta, você tem que ter programação, você tem que ter objetivo a curto, médio e longo prazo. Sim, e aí toda a orientação para esse desafio, batemos a meta. E aí eu falei, gente, eu vou descansar, né? Eu tô terminando a minha segunda graduação, terminei a minha segunda graduação em nutrição. Falei, agora esse finalzinho de ano, eu vou não descansar. quero saber, tá? Eu acho, vamos deixar para o ano que vem, não foi? Vamos deixar para o ano que vem. E aí eu fui convidada para um café, vamos comemorar o encerramento desse desafio. Me colocaram na parede e vamos lançar o segundo. E aí não deu nem um mês de respiro, lançamos o segundo desafio com uma meta mais alta, batemos a meta novamente. E com preço 3 vezes maior do que aquele desafio que eu fazia muitas vezes sozinha. Tentei outras parcerias que não deram muito certo. E aí com a parceria certa, né, deu match. E aí a gente fez não ficou cansada. Como é que... Isso, era a minha próxima pergunta. E como aí, é que foi esse novo? Porque o segundo difícil, lançamento... o Sim. primeiro, tudo é novo. Tudo. Você nunca fez Construímos planejamento. do zero. Nunca fez lançamento. Nunca teve estrutura de lançamento. Sim, e aí o segundo lançamento, e eu lembro que Paulina falou assim, Patrícia, já está tudo pronto, a gente vai precisar só ajustar. E foi o que realmente aconteceu, né? Ajustamos a questão do script, a captação de cliente, as coisas foram acontecendo de uma leveza, né? Organizamos a questão da mentoria e nós fomos audaciosas. Convidamos mais 3 profissionais da área de saúde, né? Uma médica ginecologista, uma psicóloga e a Paula também como fisioterapeuta. Então, assim, trouxemos mais valor ao nosso desafio,
colocamos, né, um desafio, nós fizemos o primeiro 120 dias, o segundo desafio 66 dias, mantendo o mesmo valor do desafio, batemos a meta de venda e concluímos na semana passada com um sucesso, uma entrega de resultados incríveis, que vocês podem conferir lá nas nossas redes sociais. Aproveita e já fala logo qual é a rede social, Roberta, Patrícia. Então, se você quer acompanhar esse resultado, né, o antes e o depois das meninas, e é o que eu falo para elas, muito além de balança, muito além de peso, né? Elas ganharam saúde e vocês podem conferir isso através dos depoimentos. Minha rede social, Paty Dutra Fitness, e confere lá todos os resultados. E da minha parceira aí de desafio, O meu Instagram é Roberta Rocha RR. Gente, é lindo demais. É lindo demais. Thaísa, o que você tem já de expectativa? Eu sei que está muito embrionário. Muito embrionário. Eu acho que o caminho da estética é construir diferencial. Eu tenho muitas coisas, assim, muitos planos para sua carreira. Mas eu acho que você pode, se te botar na fogueira, assim. O que você acha que um profissional da estética precisa ter no mar de outros profissionais para se destacar? O que você acha que você já tem e que você quer construir? Exatamente. O que eu procuro sempre? Ter um diferencial. Porque, por exemplo, a minha toxina botulínica não é uma toxina botulínica pura. Eu sempre faço algo a mais com o paciente. Ou faço um PDRN, ou outras coisas que são segredinhos. Não vou contar. Só vocês indo lá. Porque isso aumenta a eficiência do resultado. Exatamente. E melhora a pele, não é só o botox em si. Então, as pessoas que vão já sabem que são diferencial, tanto em qualquer outro preenchimento, qualquer outro procedimento. Eu sempre busco fazer algo diferente. Só que a minha dificuldade é mostrar isso para o público pelas redes sociais, sabe? Eu ainda tenho esse bloqueio, assim, ainda tô caminhando para mostrar que eu sou diferente de outros profissionais. Eu ainda tenho esse bloqueio. Porém, graças a Deus, as pessoas que vão até minha clínica sempre retornam. Isso aí. E ainda dá tempo, né, de dar um upgrade aí. Ainda tá, gente. Vamos pro ano novo aí com a toxina em dia, preenchedor. Então passa aí o telefone da sua secretária remota e da... Isso, obrigada. Minha rede social é doutora Thaísa Gama, sem H, com S. O celular é 21964997 852. Roberta, fala também aí o contato da Jo aí, Patrícia. Calma aí. A Patrícia fala... A Jo tem que olhar. Esse telefone da Jo, não. Então fala você, Tia Vivi, que já tá na cabeça. Tia Vivi, gente, é porque... Não tem jeito. É muitos anos. Desculpa. Mas antes de eu falar o meu contato, eu só queria fechar essa questão, né, que as meninas falaram. Quando a gente se torna um profissional de valor, a gente não fica preocupado com a quantidade que vem. Porque quem nos procura e quem está conosco é a pessoa que realmente precisa e que enxerga a gente como o profissional de valor que nós somos. Sim. E a gente para de ficar correndo atrás do cliente, vamos dizer assim, que é o cliente que tem, né, o desejo sobre quando você. a menina entrou em contato com você porque ela precisava emagrecer, porque ela sabe que você vai resolver a questão dela. Então, quando o cliente me procura, porque ele sabe que eu vou resolver a questão dele, né? E, assim, isso também é muito bom, porque quando a gente abre muito, né? E a gente não trabalha com esse posicionamento, a gente acaba não atendendo a todos e acaba não focando no cliente. Né? Então, isso também foi muito bacana. Eu acho que assim... Fala. Pode continuar. Que não é uma mudança... O Diogo brinca muito, fala que eu sou psicóloga. Não é. Não sou mentor, sou psicóloga. Por quê? Porque é o mesmo relato que vocês têm lá do desafio, final do desafio. Não é uma mudança física só. Não é uma mudança de carreira, não é uma mudança de contra-cheque. É uma mudança mental. É um mindset, é um reset. Você resetou a vida, né?
Você zera para poder se encher de novo. De certa forma, você acha que isso traz tranquilidade? Aquela diminui a taquicardia, a ansiedade, dorme melhor? Sério. Sim, claro. Nossa, a Viviane de antes, né, da mentoria, eu lembro que a gente começou a mentoria, depois eu fiquei doente, depois eu voltei, Uhum. né? Uhum. Porque teve todo esse processo, mas a Viviane de antes não é mais a Viviane de agora. Bom. Isso é fato. Realmente. Não tem como. A psicopedagoga de lá não é mais a E é psicopedagoga ruim, não, daqui. né? De forma alguma. De forma alguma. É porque vou te dizer, se eu não estudasse tanto, Uhum. eu teria tempo de só até de ver Netflix, né? Se Mas não tivesse nessa vibe aí da psicologia. sim, de né? Porque fazer um novo- hoje o meu foco, né, é outro. Eu preciso terminar, né, minha outra graduação, né? Então, eu tô focada com outros projetos, né? Mas se não fosse isso, né? Mas assim, mas mesmo assim é com leveza, Uhum. né? Hoje eu tenho tempo, né, para os filhos, né, para o marido, né? Hoje eu tenho tempo de fazer isso, né? Eu lembro que a Laura falou assim: Tia Vivi, vai ter feriado, você vai para onde? Ela me perguntava. Eu falei assim: "Ih, eu não vou poder sair porque eu tenho que fazer um monte de coisa da clínica." Ela: Tia Vivi, eu tenho tanta pena de você. Aí, quando foi agora que eu viajei, né, em outubro, ela: Tia Vivi, você não vai atender. Aí eu falei: Ó, não vou atender semana que vem, porque eu vou viajar em família lá. Ah, graças a Deus, né, Até Tia que enfim, Vivi? né, Tia Que Vivi? você vai viajar, né? Então é isso, né? De permitir de eu tirar uma semana fora de recesso, porque eu mereço isso, e tudo bem, né? Bom, minhas redes sociais é a Viviane Pinheiro, que é uma rede profissional, e tem também do DNA, que é a Viviane arroba a Viviane Pinheiro, né? Porque é a única, é singular, né? E tem o arroba DNA Espaço Multidisciplinar, porque são duas coisas aí Diferentes, né? diferentes. É, foi uma outra coisa que surgiu, né? Isso. Entender que a Viviane se vende sozinha. Existe um produto que é maior do que o espaço DNA. Sim, Que é a existe, Viviane. que é a Viviane Pinheiro. A Viviane Pinheiro. De vocês se identificarem como. Se a sua imagem não te rende dinheiro nenhum, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Sua imagem, tem que se vender sozinha. Você tem que ser uma propaganda ambulante. Por isso que a gente fala também dentro da mentoria, a gente fala de vestimenta, né? Por isso que, né, quando eu for ver, eu vou falar As unhas. das unhas, né? Viviane adorava a unha cheia de brilho, pai. Fui com um jeitinho, né? Jeitinho, falando dessa unha aí que não estava boa. Então porque o cliente observa. Sucesso combina com elegância e discrição. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo Sucesso, comunica, né, gente? tudo comunica. Tudo comunica. Entendeu? E eu lembro que no início eu usava muita leg, tênis, né? Mesmo com jaleco, né? E a Paula também modificou isso, né? Então, assim, você está vestindo como uma professora, né? Porque eu vim da pedagogia, né, de ministrar aula até chegar na psicopedagogia. Então, eu me vesti assim, né? E ela falou assim: olha, você também precisa modificar isso. E assim, porque eu tenho que estar confortável. Gente, dá pra estar confortável e estar bonita, né? Isso aí é uma coisa que botaram na nossa cabeça, que a gente tem que estar de leg, salva professor de educação física. Eu não preciso estar Salva. Mas ainda assim também tem dress code na academia. Eu diria que ali então é gravíssimo. É gravíssimo, né? Principalmente nessa área que você trabalha com... Tem que estar com um corpo bonito para se expor, aí a pessoa confunde. Exagera. Essa questão do se expor, de estar delicado, uma linha tênue. É uma linha tênue, né? Eu acho que na estética é pior ainda. Porque existe uma disputa de território, de uma ostentação, de uma riqueza, que Sim. nem... Como é que convive com isso? Pois é, e haja dinheiro para comprar roupa, né? Ainda tem que botar isso no orçamento, né? Tem, né? E já me falaram que eu tinha que aprender a me vestir, né? Lá atrás. E aí a gente vai melhorando aos poucos. Realmente, assim, tem peças que não são compatíveis com o ambiente que você está frequentando naquele dia, né? Pode ser até bonito, mas
que não combina com aquela ocasião. Uhum. E aí a gente vai se moldando, né? São essas chamadinhas, assim, que a gente leva, às vezes, pro coração, mas depois a gente vê, Supera, a gente realmente, supera. Nunca mais usei minha camiseta, você acredita? É. Até hoje eu nunca mais Pode usei. usar, gata, mas não grava vídeo. Não, gravar. Eu fiquei com o trauma dela. Fala aí da... Ah, tá. É da Ana. É 21 96 620 4753. É o suporte aí, gente. Rede social já falei, né? Já falou, Roberta Rocha, LR. Então vamos lá, gente. A Joana veio também através da mentoria, né? Porque a Patrícia queria dar conta de tudo, assim como a Vivi falou. Então era a Patrícia que marcava as avaliações, as aulas experimentais e fazia cobrança. Respondia sábado, domingo. Domingo, 10 horas da noite. E então, assim, entender que eu precisava ter uma pessoa para poder organizar minha agenda, para poder fazer as cobranças, que é tão delicado, né? E aí a Joana veio para acrescentar também o trabalho. Então a gente chama de Jo, né? A Jo secretária, quem quiser saber, marcar uma avaliação, saber um pouco mais do trabalho, 21 99946 5638. Fala lá com a Jo, agenda e saiba um pouquinho mais do trabalho. A gente já tá chegando no fim, mas eu queria... né? Eu queria botar esse depoimento do Diogo aqui. Eu pedi para ele ser sucinto, ele tem um pouco de dificuldade. Tem que trabalhar na mentoria, gente. Aí não dá alta pra ele, não. Então, um pouquinho, ele enumerou em 6 passos, se eu não me engano, das melhoras que ele observou, né? A mudança de performance que ele observou ao longo desse 1 ano e meio aqui que ele está comigo. Uma outra coisa, né? 1 ano e meio... 1 ano e meio Não. que nós ficamos. Não, que nós ficamos. 1 ano, acho que 1 ano. Acho que 1 ano. Eu vejo muito na internet, né? Essa percepção de desafio numa lógica da mentoria, né? Em 3 meses você não sei o quê, em 4 meses você não sei o quê. A mudança, ela exige lapidação. É um processo. Não é uma coisa simples. Além do que, acelerar a performance é igual trocar o pneu do carro com o carro andando. Você já está no processo. Você já está mergulhado naquilo. Não é simples. Você é o que a gente estava conversando aqui antes de começar. E além do que, nós aqui somos mulheres possíveis. O Diogo também não fica... É um menino, é um homem possível. É uma pessoa que tem outros pratos sendo equilibrados. Somos todos pessoas que estão equilibrando outros pratos. Então, a mudança é inviável você determinar que você vai ter uma mudança de performance em 2, 3 meses. Assim como a Thaisa falou, que já mudou, né, nesse 1 mês e meio que nós estamos. Já tem a Gabriela lá, minha secretária. Você já mudou o seu pensamento já mudou. Né? O pensamento já mudou. Então, já não é o mesmo de 1 mês atrás. Mas a grande mudança ela é percebida ao longo do tempo. E eu acho que as demandas também vão acontecendo ao longo desse processo. Né? Eu tiro por mim. Quando eu procurei a mentoria, eu queria esse crescimento no digital. Aí, no meio do caminho, a coisa mudou. Aí, a mentoria também mudou. Então, aí, fechamos 1 ano de mentoria, eu fiz a renovação, estou fazendo mais 6 meses. E aí, já estou pensando assim, ano que vem, eu estou na mesma situação da Viviane, né? Viviane se forma daqui a 2 anos, eu me formei agora. Então, vem outra mudança na minha vida profissional. E como que a nutrição vai se encaixar na minha rotina, né? Como profissional de educação física. Eu acho que isso vai precisar de mais uma mentoria. Tem que ganhar mais um dinheirinho aí, gente. Então, difícil é ter alta dela, né? Difícil é você ganhar a alta dela. Então, assim, eu acho que com o nosso crescimento e esse amadurecimento durante o nosso percurso com a mentoria, a gente também vai se transformando e acontecendo, precisando de novas demandas. Então, você vai tendo tanta clareza que você vai se sentindo seguro e você quer mais. Você quer pisar num terreno firme, né? Do que é como se fosse lá areia movediça, quando você tá sozinho. Então, você fica
insegura. Com a mentoria, te traz mais clareza. E com o tempo vai passando, a gente vai percebendo também, conhecendo a Paula, né? Que a gente, igual você está começando agora, aos poucos você vai saber aquilo ali agradou, não agradou, não curtiu, não mandou mensagem, algo errado eu fiz. Ai, meu Deus, na mentoria ela vem bomba. Não, gente, Então, às vezes eu não vi. às vezes porque a vida dela é corrida também, né? Então, às vezes, Paula, eu fiz uma postagem assim, eu fiz isso aqui, mas ela tem sempre um feedback, mas a gente percebe, a Vivi, que já está mais tempo, como eu, de cara você não percebe quando a coisa foi bom, não, tem algo a ajustar. E isso é muito bom, traz segurança. Então, eu acho que essa renovação, eu nem sei se eu quero alta, né? Essa renovação, ela é automática, né? E para o crescimento. É isso. Vamos ver o falante aqui. Eu começaria no ponto 1 com a definição da clareza, né? A minha clareza sobre o que eu quero da minha vida, do meu trabalho, da minha vida profissional, o que para mim é inegociável em relação ao trabalho e à família. O segundo ponto foi então a definição dos caminhos que eu vou seguir e entender que esses caminhos são mutáveis, que vai ter uma parte da minha vida que vai fazer sentido seguir aquele caminho e que talvez lá para frente eu vá precisar fazer novas transições de carreira, novos reposicionamentos para poder me adaptar a essa minha vida profissional já clara. O terceiro ponto foi então a estruturação do consultório. Meu consultório, que antes da mentoria sempre foi muito lento, muito sem grande produtividade, eu atendia muito paciente que não era o meu perfil de paciente, eu sou cirurgião, e muitas vezes eu atendia só pacientes clínicos que não convertiam em cirurgia. Então meu consultório saiu de 2, 3 pacientes por semana para 6, 8 pacientes por semana. E agora, depois de um ano e pouco de mentoria, eu tenho feito pelo menos uma cirurgia grande, particular, por mês, e a perspectiva é de melhorar, e isso é um bom. Como quarto, foi o meu posicionamento físico, né? O meu posicionamento de imagem e posicionamento de marketing. Então, eu não tinha um Instagram bem estruturado, nós fizemos pequenas mudanças, entendendo que eu não sou um blogueiro, né? E não tenho intenção de ficar fazendo vídeos recorrentes, mas entender o que é o mínimo para que eu esteja presente, para que quando as pessoas pensarem no meu nicho, meu nome seja o primeiro a aparecer. Em quinto lugar, eu acho que eu colocaria a minha redução de carga horária, né? Entender que eu não preciso estar presente toda aquela carga horária que eu fazia para poder ter um resultado bom. Então, o que antes eu trabalhava de segunda a domingo, de 7 às 7, 7 às 8, hoje eu tenho trabalhado de segunda a sexta, num tempo mais reduzido, entendendo que eu preciso ter tempos para mim e para minha família, evitando os finais de semana, mas isso ainda está num processo de construção. Minha meta é que eu possa trabalhar de segunda a sexta no horário de expediente normal, para que eu tenha os horários livres depois do expediente e todos os finais de semana livres. Mas isso é um processo e isso vai acontecer. A gente tem visto que o caminho está chegando nisso aí. É isso. Por isso. É sobre. Ele está falando de meta, né? A minha meta a longo prazo é trabalhar um dia como psicóloga. Eu só não vou falar ainda o nicho de trabalho, eu vou deixar isso em segredo. Vou deixar no ar. Tá? Eu tenho um outro planejamento que eu quero fazer, que é em cima do DNA, que eu também não vou falar, que é ao vivo, que tá lá guardadinho. Até porque tem coisas que a gente tem que deixar em segredo Isso, mesmo. né? E o outro dia realizar a mentoria. Então, assim, isso a longo prazo eu já escrevi essas 3 metas para mim, entendeu? Então, eu quero trabalhar 3 dias e 5 dias estar aí disponível. Então, essa é a minha meta. Só que cada dia trabalhando em uma área que eu futuramente quero concretizar. Viviane, aproveita que você está com o microfone, dá um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo, que têm anseios, que estão... Eu acho que não apenas de querer comprar a mentoria profissional de valor. Acho que não é sobre isso. O tema é esse, mas não é apenas sobre isso.
mas talvez de que estão inseguras na sua vida profissional, né? Sejam pessoas iniciantes, né? Sejam pessoas já formadas de longa data que, né, que foi o perfil do nosso curso lá, Sim. que eram pessoas formadas de longa data, mas que tinham insegurança de definitivamente ingressar na área da psicopedagogia. E ficam acumulando, às vezes, diversas formações, mas não avançam no sucesso. Então, dá um conselho para esse público aí. Esse público. Então, você que se encaixa, né, em alguma dessas questões que a Paula falou, ou além disso, né, é a primeira coisa, se você não está satisfeito com a vida que você leva hoje, com o que você está fazendo hoje enquanto profissional, é sinal que você precisa de mudança. Se você não está satisfeito, você precisa mudar. Né? Então, para a mudança, nós precisamos de alguém que já passou por isso. A gente precisa de alguém que segure a nossa mão. Né? Eu indico a Paula, né? E que você realize, que você se movimente. O primeiro movimento é você aceitar que você precisa de mudança, e o segundo movimento é pedir ajuda. Pedir ajuda de um profissional que possa alinhar aí as expectativas, o seu propósito, né? Enxergar você no futuro. Então, se movimente, saia dessa sua zona de conforto, busque ajuda para você poder ser, né, e colocar isso em prática, ser o profissional de valor. Porque parado, reclamando, você não vai sair do lugar. E, às vezes, terceirizando a culpa, né? Ah, verdade. A culpa é da psicopedagogia, a culpa é da estética. Nicho está saturado. Quem tem valor é o médico. Aí. Estamos com 2 médicos aqui para mostrar que... Tem suas dores também, né? Entendeu? Isso Que é aí. igual, gente. Somos pessoas. Né? A culpa é da educação física, da fisioterapia. A culpa é sempre do outro. Sempre do Né? Nunca é sua. Se um dia desses eu postei, reclamar demais não vai ajudar. Se você reclamou, você precisa pensar na solução, você já precisa se movimentar. É isso. Consegue sozinho, né? A gente vê assim, não, então hoje em dia tem tanta acessibilidade, a gente vê um videozinho, a gente vai sozinho, vai caminhando, mas assim, é muito difícil, é muito melhor você ficar com uma pessoa que já tem expertise, já passou por isso e pode te orientar no melhor caminho. Sem medo, vai Sem tranquilo. medo, tranquila, um direcionamento. Eu tô. Tá, me olhou com um olhar assim, que é pra ir. Não, gente, eu acho assim, hoje a gente na internet, a gente tem muita informação. De dieta, Muita treino. informação. E também eu acho que esse tanto de informação tem gerado muita ansiedade nas pessoas, né? Então, assim, você fica com um excesso de informação, igual eu, com excesso de formação e não consegue colocar em prática. Então, quando você tem uma pessoa para te auxiliar, uma pessoa para te conduzir ali pelo caminho que você deve andar, fica muito mais fácil e muito mais leve. E todo mundo, gente, precisa de terapia, todo mundo precisa de mentor, todo mundo precisa de alguém. E quanto mais passos você vai dando para você ser maior na sua carreira, você também precisa de uma pessoa maior do que você para te auxiliar ali, para te conduzir. E fica muito mais fácil o caminho, muito mais leve. Então, vamos lá. O recadinho, puxa aqui, o recadinho final, Recado né? do coração. Recado do coração. Recado do coração. Correio do amor. Então, eu acho que para quem está chegando na área agora, tanto de educação física quanto de nutrição, a área de saúde, gente, não tem como. É movimento, é se atualizar sempre. Para quem está começando, acho que buscar ajuda o quanto mais cedo torna o caminho mais leve, né? Então, se você ainda não sabe seu propósito, suas metas, né? A mentoria traz uma clareza, né? Às vezes a pessoa se forma e não sabe nem o seu nicho. Eu trabalho com tudo. Gente, não dá para trabalhar com tudo. Socorro. Dá até... Né? Não dá. Você tem que ser específico. Tem que ser um tiro certeiro. E às vezes, quando a gente se forma, a gente não tem muita clareza disso. E as mudanças ao longo do tempo vão acontecendo, vão mudando. A minha mudou, né? Eu trabalhava com público infantil, com natação, e depois fechei no nicho de mulheres, e hoje as mulheres 40 mais. Então, a vida vai acontecer, né? É um eterno movimento. E os profissionais mais cascudos, né, vamos dizer assim, os mais experientes, é a gente esvaziar a xícara, né? Nós não somos dono da verdade, não sabemos tudo. Então, a mentoria
quando você vai com a xícara vazia, né, e tem essa troca, o aprendizado, torna essa caminhada mais leve. Então, acho que a mentoria ela é válida tanto no início de carreira, quanto as pessoas que já estão no mercado há mais tempo. Transição de carreira. Organiza, traz a sua vida mais leve profissional, traz a clareza, né, da sua meta, do seu propósito de vida. Eu acho que dá um rumo diferente. Eu acho que essa leveza é o mais importante. Ó, o Diogo quer falar. A gente não precisa morrer de trabalhar para ganhar dinheiro, que muitas vezes a gente tem todas as ferramentas adequadas, mas que a gente não consegue entender como utilizar melhor essas ferramentas, e que quando a gente faz a definição do caminho que a gente vai seguir, a gente tem que ter bem claro aquilo que a gente pretende, as nossas metas, e entender o que é inegociável para nós, para que os resultados sejam bons, com boa qualidade de vida, e para que a gente possa manter uma sanidade mental e a coesão e unicidade da família dentro desse processo. Então, para mim foi mind changer e assim, um modificador do jogo realmente, né? Então, por isso que eu indico para todo mundo. Gente, muito obrigada. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês, que eu sei que é ouro. E até o próximo café. Prazer. Até. O prazer Sabe foi que nosso. o café dela é É suspeito, perigoso, né? É perigoso. Você que ficou com a gente aqui, já curte, compartilha, ativa o sininho e segue a gente lá, tá bom? Tchauzinho!